Quinta pergunta. Infraestrutura do campus Canoas. Sabemos que ele ainda está sendo construído, porém temos necessidades que não estão sendo atendidas. As desculpas que temos é que é por causa da licitação. Queremos as obras prontas para a nossa melhor qualidade de ensino. Não quero mais uma previsão, quero solução. Então, quais são as suas sugestões de melhoria? Quem responde agora, professora Cláudia. De novo, gente, essa questão que ela é recorrente. Infraestrutura hoje é um problema. E se a gente está aqui discutindo a questão de Canoas, pode parecer para vocês que a situação, e claro, vocês vivenciam no dia a dia de vocês, né? A questão mais pontual, mas essa questão ela é uma questão que está atrelada ao Instituto como um todo. Todos os campos cresceram, todos têm problema de infraestrutura, alguns porque são novos e outros porque são antigos. Todos têm. Eu quero dizer que durante algum tempo nós tivemos apenas dois engenheiros na realidade cuidando das 5 obras da rede federal. Aí de novo o professor Marcelo vai dizer, mas pois é, sempre tinha um problema. É claro, né, gente, nós estamos iniciamos com 5. Vocês imaginem trabalhar durante, olha, o ano passado, em agosto do ano passado, nós éramos 30 na reitoria, para dar conta de 8.000 alunos e 12 campi. Esse ano, gente, e só para fazer um comparativo breve, o Instituto Federal, o IFSUL, por exemplo, tem 150 pessoas trabalhando na reitoria. Nós temos 60. É fácil? Claro que não. É resolvível com uma passe de mágica? Também não. Eu gostaria, sinceramente, de dizer para vocês que é perfeitamente possível de fazer. E sei das necessidades que existem. Não só para vocês, como também para técnicos administrativos, como também para docentes. É a questão do próprio computador. Eu me lembro que eu cheguei aqui uma vez, porque eu visito os campos. Eu conheço os campos. Eu estive aqui e, por exemplo, uma professora me questionava sobre isso, que não tinha computador para trabalhar, que precisava do computador para trabalhar. Nós fizemos um esforço. É assim que funciona. Não dá para resolver tudo da noite para o dia. Mas nós temos, sim, não só boa vontade, gente, porque de boa vontade, de boas intenções e de querer resolver os problemas de forma muito simplista e muito fácil, eu vou dizer para vocês que tem um monte de gente por aí. Agora, reconhecer que existem obstáculos que têm que ser vencidos e que isso a gente só vence através da união de esforços e não através da divisão, isso é difícil. Conseguir conciliar um consenso para que todos possam abrir mão do seu recurso para que o outro campus possa melhorar, isso é difícil. Porque na hora de sentar todos os diretores, todo mundo quer. Eu quero também, todo mundo quer, e ninguém olha para a necessidade do outro. E é esse o trabalho que compete ao reitor, liderar e trabalhar o consenso. Professor Marcelo, 3 minutos. Na verdade, a professora Cláudia conhece os campos, desde o início da campanha eleitoral. Desde o início da campanha eleitoral. Porque as visitas não eram nesta frequência. Isso é fato perceptível na questão que houve da merenda escolar. Porque ao conhecer o campus, um gestor vai ter uma atitude proativa. Não espera que saia no jornal a crítica em relação ao Instituto por não dar merenda. Na verdade, ao conhecer o campus, saberia já do problema anteriormente. Então, nós não temos uma reitoria nesse momento proativa. A questão das licitações também está enquadrada neste contexto. Licitação não é rápida necessariamente, mas para ela chegar no momento adequado, há necessidade de planejamento. Se a gente sabe que precisaria da questão dos refeitórios, das merendas, enfim, antes de sair no jornal, a licitação já existiria. Então nós temos um problema de planejamento. A reitoria pequena, temos 8.000 para atender. Por isso que nós temos que descentralizar. Por isso que o campus tem que gerenciar o seu recurso de forma ágil. Então, o que nós estamos vivendo, na verdade, todas as perguntas que se repetem, elas são a mesma pergunta, é uma angústia do aluno em relação à infraestrutura. Essa infraestrutura ela só pode progredir
com outro tipo de trabalho. Com outro tipo de trabalho. Não com o trabalho como vem sendo feito. Nós temos de mudar. É importante a gente saber, por exemplo, que os orçamentos dos campi, tá? Existe uma parte desse orçamento que ela é destinada de acordo com o número de alunos. Então, tem um orçamento de aproximadamente R$2.000 por aluno para cada campus. Os campi novos, durante um período, eles têm um orçamento fixo de aproximadamente R$1.500.000. E eles têm menos aluno na relação com o orçamento. Então, eles devem ter uma sobra. Além disso, a gente tem ações específicas orçamentárias para os campi em expansão. Cabe a nós que temos que dirigir a instituição, ir em busca de mais recursos. Ir em busca de mais recursos em Brasília para efetivamente cumprir. É evidente que Brasília vai sempre tentar diminuir um pouco o recurso. O governo quer economizar. O que nós temos é que ter força para alterar isso. Sexta pergunta. Novos campos versus estrutura. O que vocês pensam sobre a criação de novos campos sem estarem estruturados os já existentes? Quem responde agora, professor Marcelo. O que eu penso é o que eu já manifestei em outra situação, lá no Conselho Superior. Nós vamos ficar aceitando campi novos, a revelia? Não podemos fazer isso. E nós temos uma situação que, em algum aspecto, é mais difícil do que a situação dos campi novos como Canoas. É a situação do que a gente chama de campus avançado. Campus avançado, ele a princípio se chamaria núcleo avançado, seria apenas uma espécie de extensão de um determinado campus. Se a gente for ler lá nas páginas do MEC e tal, a gente vai ver que seria um espaço com 10 docentes, enfim, para fazer uma ação em um lugar um pouco mais remoto. O que aconteceu com esses núcleos avançados? Eles se transformaram efetivamente em campos. Hoje nós temos uma situação anacrônica, porque esses campos avançados, eles, de certa maneira, estão ligados a um campus origem, mas não foi enviado pelo governo toda a estrutura administrativa. Não foi enviado. Eles estão amarrados a um campus origem, mas eles não se sentem parte do campus origem. Por estar amarrados a um campus origem, eles não conseguem fazer parte do Conselho Superior. O orçamento deles tem vinculação com o campus origem. E aí nós vamos aceitar novos campi, sem solucionar a questão dos campi avançados. Que esses sim são os novos campi do nosso instituto. Esses sim são os novos campi. Então nós temos situações bem difíceis no nosso instituto, em relação à expansão. Nós sofremos pressão do MEC a respeito de criar novos cursos, sofremos. Nós temos que deixar o Conselho Superior comunicar-se de forma oficial a respeito desses novos campi. É necessário que chegue lá no MEC a resposta do Conselho Superior se nós queremos ou não. Eu não estou dizendo que a gente não deve querer, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente não pode ser cordeiros, não pode ser cordeiros do MEC. Tá? Nós temos muito a agradecer ao MEC, porque essa expansão é uma política governamental que nos ajudou um monte. Mas nós não podemos ser cordeiros no prosseguimento das ações. Se nós temos vagas docentes, vagas de técnicos administrativos, se nós temos orçamento, é graças à reforma que houve feita pelo MEC. Mas também nós temos que fazer a nossa parte. E uma das nossas partes é conquistar uma autonomia. Uma autonomia importante diante do Ministério. Professora Cláudia, 3 minutos. Eu gostaria de resgatar aí a questão dos campos avançados. Os campos avançados não foram criados a partir do nada. O campus avançado, ele é fruto, não é simplesmente uma extensão, ele é fruto de um investimento governamental
na década de 90, que não deu certo a partir da década de 90. O governo investiu nesses campos, como o caso de Farroupilha, Feliz e Birubá, que são 3 campos que são avançados, que estão vinculados conosco, investiu algo em torno de 3 a 4 milhões na construção desses campos. E botou na mão da iniciativa privada para trabalhar. E aí, como tinha que ter matrícula gratuita, o governo resgatou isso, e daí, bom, não tem alternativa, isso está na mão do governo. Então não é uma questão de ser cordeiro ou não, é uma questão de que isso está lá, a escola está pronta e nós não temos alternativa. Agora, no que diz respeito à questão... e depois outra coisa que eu acho importante, a questão do orçamento dos campos avançados também não é correto. O orçamento hoje está vinculado diretamente à reitoria, não está passando pelos campos, o que já foi um grande avanço para a gente poder, como diz o professor, descentralizar as ações orçamentárias. Segundo, a questão do orçamento, gente, ela está vinculada diretamente a uma matriz orçamentária. Essa matriz orçamentária é feita através do número de alunos e isso é multiplicado por um coeficiente, que é o coeficiente de complexidade do curso. É assim que a gente chega ao valor que cada campus tem para receber. Os R$2.000 a que se refere o professor Marcelo são única e exclusivamente para assistência estudantil e não é relacionado à matriz de custeio da instituição. Isso é um recurso extra que está vinculado, que veio esse ano, nós não tínhamos recebido aí. Agora, nós temos sim preocupação com os campos novos. Temos nos preocupado no sentido, inclusive, de não participar de atividades, por exemplo, para não vincular o nome do Instituto à abertura de novos campos. Muito embora a gente tenha gestores que vão lá, estão presentes em audiências públicas, diretores dos campos que vão nessas audiências públicas em nome do Instituto, mas não falam em nome do Instituto, falam em nome do seu campus. Que é o caso, por exemplo, que nós temos aqui, ao lado de Canoas, eu não preciso nem citar, nós temos uma cidade que está buscando um campus alucinadamente, já colocou uma escola à disposição para nós. E o que nós estamos tentando fazer? Segurar isso, por quê? Porque nós entendemos que nesse momento nós precisamos qualificar os nossos campos. Nós não podemos sequer pensar em abrir novos campos. Muito embora essa não seja, como eu disse, não seja o posicionamento de muitos, não diria muitos, eu diria de alguns dos nossos diretores.